A nossa saudação a todos e a todas que estão nos acompanhando em mais esse encontro, em nome do nosso grupo de pesquisa, estudos em formação humana, educação e movimentos sociais populares da União-Oeste de Francisco Beltrão. Além disso, também a nossa saudação especial em nome da rede de formação de educadores e educadoras do campo, das escolas públicas do campo aqui da região sudoeste. Nós fazemos esse encontro, essa nossa live, para mais um encontro de diálogos sobre as experiências que essa rede de formação está construindo desde 2015 aqui no sudoeste do Paraná, em torno do acompanhamento às escolas, ao trabalho pedagógico, ao trabalho de construção da modalidade da educação do campo, a construção da efetivação da educação do campo nas escolas públicas do campo da nossa região. E para dar continuidade a essas nossas sessões de encontros, de trazer a reflexão, essas experiências, essas referências que estão sendo construídas nesses últimos anos em nossa região, hoje nós temos o privilégio de contar com mais duas escolas que vão apresentar essas experiências e essas referências na construção e a efetivação da modalidade da educação do campo. Hoje nós temos a experiência e a referência do Colégio Estadual Bom Jesus, da comunidade de Bom Jesus, no município de Marmeleiro. Assim como também temos o Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, do assentamento Missões, aqui de Francisco Beltrão. Então, para iniciar os trabalhos e apresentar essas referências, dialogar conosco sobre a construção dessa escola pública do campo, eu convido a professora Maria Ilair Flack Andreoli, a professora Rosane Berté e o professor Sérgio André Farias, que vão fazer essa exposição sobre as referências, sobre essas experiências que vocês estão construindo lá no Colégio Estadual do Campo Bom Jesus. Muito obrigado pela presença, professora Maria Ilair, Rosane e Sérgio. Fiquem à vontade, expressem aquilo que vocês estão construindo, porque nós estamos fazendo esse movimento exatamente para dar possibilidade de que, ao vocês exporem essas referências, outras pessoas, outras escolas em outras regiões, em outros territórios, que possamos aprender com essas referências para que a gente possa coletivamente construir a modalidade da educação do campo, construir os aspectos internos da escola, as relações com a comunidade, para fortalecer as escolas, nossas escolas onde nós atuamos. Então, muito obrigado ao Colégio Estadual do Campo Bom Jesus. Fiquem à vontade, façam as suas exposições e depois, no final, depois das duas apresentações das escolas, aí a gente faz um debate, a gente dialoga um pouco sobre essas experiências. Ao mesmo tempo, eu reforço que todos aqueles que estão assistindo, que façam as suas perguntas, façam as suas observações em nosso canal. Convido também para que se inscrevam no nosso canal, dá um clique ali, se inscreve, divulga essas experiências, porque assim estaremos fortalecendo a nossa modalidade da educação do campo. Então, com vocês, Maria Ilair, Rosane, fique à vontade e o espaço é de vocês. Obrigada, professor Bonamigo. Boa noite a todos e a todas. Sou Maria Andreoli, diretora do Colégio Estadual do Campo Bom Jesus, núcleo de Francisco Beltrão, da cidade de Marmeleiro. Nosso colégio fica distante da cidade, mais ou menos uns 20, 25 quilômetros. É um colégio que foi fundado em 95, mas reconhecido como colégio do campo somente em 2010. Né? Um colégio que surgiu como eu digo assim, para suprir a demanda, né, daquelas famílias provenientes de uma área rural, do assentamento Eduardo Raduan, pela ocupação da fazenda Noni, isso ainda em 1983. Então, o colégio já tem uma longa caminhada, né? Porém, a gente percebe, assim, que com o passar do tempo,
as políticas voltadas para a questão da escola do campo, elas começaram a ficar um tanto quanto esquecidas, né? O colégio, ele tem feito muitas atividades voltadas a questões dos sujeitos do campo, mas a gente percebe, assim, que pelo motivo da rotatividade dos professores, que nós temos, os professores PSS do nosso colégio, por ser um colégio afastado, a tendência é que se tenha muita rotatividade de professores. E isso é um dos problemas que nós enfrentamos no Colégio do Campo. A partir de 2019, que foi a época em que eu assumi a direção do colégio, até então eu era professora de língua portuguesa, ainda sou, né, mas na época trabalhava língua portuguesa e língua inglesa, eu senti uma necessidade muito grande de trabalhar de uma forma diferente a questão do sujeito do campo, porque até então nós tínhamos um colégio no campo, mas que na verdade não sentíamos como sendo do campo, né? Nossas metodologias, por mais que a gente se esforçasse, não chegavam nem perto de ser uma metodologia, né, com conteúdos específicos voltados aos sujeitos, levando em consideração o tempo e o espaço dos nossos alunos. Então, a partir de 2019, quando eu assumi a direção, eu percebi que era a vez, então, aí da gente, de repente, tentar fazer alguma coisa. Foi aí que surgiu, então, a nossa parceria com a UniOeste, né, em convênio com a CED, nesse projeto de extensão de fortalecimento das escolas do campo do sudoeste do Paraná. E junto com isso, surgiu a Refocar também, né, que foi uma mão na roda para nós, principalmente os professores, né, que que todo ano estão novos ali, estão fresquinhos, é diferente, e eu percebo assim que está sendo muito valiosa esses momentos de leitura, esses momentos de troca de experiências, esses momentos de conhecimentos diferentes. Então, a gente sentiu a necessidade de uma rearticulação. Nós já trabalhávamos o dossiê da realidade, nós trabalhávamos feiras da semente, sabores da nossa terra, procuramos muito trazer a família para a escola, mas a gente percebia que faltava alguma coisa, que falta alguma coisa. Então, através desses grupos de estudos, a gente percebe que a gente avançou muito, mas tem muito mais para avançar. Então, através dessa rearticulação, nós procuramos investir numa especificidade de prática pedagógica com movimentos para dentro e para fora da escola. Para dentro é aquilo que faz parte do ensino, da aprendizagem do aluno, através das oficinas, das varandas de partilha, os círculos de saberes, tudo isso enriquece o trabalho dos professores juntamente com os alunos. Os reagrupamentos, é uma prática muito interessante e que eles gostam muito. E para fora da escola são as trilhas da escola e família, as varandas de partilha, o inventário da realidade, né, dos encontros, dos entornos da escola. Por isso que, então, o nosso trabalho hoje tem como título Diagnóstico e Inventário da Realidade, processo de construção do dossiê e inventário da realidade. É um trabalho maravilhoso que a gente fez esse ano de uma forma totalmente diferente daquele que a gente fez em 2010. 2010, a gente conseguiu ir realmente até as famílias. Os tempos eram outros, hoje as demandas são diferentes e a gente não conseguiu fazer esse trabalho de ir realmente até a casa da família. Mas nós fizemos um processo totalmente inverso, onde os alunos nos ajudaram a elaborar as questões, levaram para casa, trabalharam, sintetizaram, e essa é a parte que a professora Rosane depois vai trabalhar, né? Então, eu penso assim que o nosso trabalho hoje, como escola do campo, ele tem que estar voltado a um ensino para os alunos do campo, né? Então, não adianta nós pensarmos hoje numa escola que está lá inserida no campo, se nós não trabalharmos para inserir esses alunos no colégio, na escola, mas levando em consideração os tempos e os espaços dos nossos alunos.
É um trabalho muito importante que a Refocar faz, que a UniOeste, em parceria com a CIED, faz, e vem nos ajudando dia a dia a trabalhar. Nós percebemos hoje professores envolvidos, professores incentivados, professores que estão dando tudo de si para fazer com que realmente esse trabalho ande. E dia a dia a gente vê uma melhora significativa na participação dos professores nesse processo. Temos também, né, professora Rosane, a questão da intenção de futuramente trazermos a nossa escola para uma pedagogia em regime de alternância, né? É mais uma coisa, graças ao trabalho que nós estamos tendo com a UniOeste, né, e o grupo da Refocar, que está nos ajudando muito para que, de repente, futuramente, isso seja mais um ponto positivo que a gente passa a somar. Da minha parte, seria isso. Eu poderia passar, então, para a Rosane, que ela vai sintetizar melhor, então, como foi o nosso trabalho de inventário do dossiê da realidade dos alunos. Boa noite a todos e todas. Então, eu sou Rosane Berté, sou pedagoga. Já desde 2015 estou na Escola do Campo. No momento, eu estou em outro espaço, estou no Núcleo de Educação de Foz do Iguaçu, mas trilhei um trabalho, um caminho bem bacana aí no sudoeste do Paraná, trabalhando nas escolas do campo. E eu começo a minha fala contando um pouquinho como que nós construímos o inventário da realidade, como que a gente traz, né, esse instrumento que foi sistematizado junto aos movimentos sociais populares, né, o próprio MST tem toda uma organização nesse sentido. Então, lá em 2015, foi bem num contexto de greve, foi num contexto de reposição de aulas, que o nosso desejo de escola do campo, de pensar, repensar justamente isso que a professora Maria falava, do trabalho com a escola do campo, encontra com o debate e o desejo e a formação e o estudo, podemos dizer, da UniOeste, né, por meio da professora Cecília Maria Guedini, que naquele período finalizava a tese de doutorado dela. Então, nós fizemos esse diálogo e começamos o trabalho nas escolas de Enéas Marques, o Colégio Estadual do Campo de Vista Alegre e a Escola Estadual do Campo de Pinhalzinho, ambas do município de Enéas Marques, e também o Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, em Francisco Beltrão. Como que a gente fez naquele momento? Eu acho que é importante a gente dizer assim, como faz isso, como que construímos esse trabalho. Então, nós nos reunimos, conversamos, e eu lembro muito bem assim que a professora Cecília falou, olha, todo esse trabalho que nós vamos fazer, ele tem todo um conjunto, né, assim, uma organização que já acontece, né, que já aconteceu em diversos lugares, que já aconteceu dentro dos movimentos sociais populares. Não estamos inventando a roda. Então, tem várias formas de conseguir, né, realizar esse trabalho. E aí ela apresentou essas formas. Ela falou, olha, a gente pode começar estabelecendo vínculo com as famílias, por meio das trilhas Escola e Família, que naquele momento nós chamamos de visitas às famílias. Depois a gente pensou um nome mais consistente, que desse um teor mais bacana para aquilo que a gente estava fazendo. E foi por aí que nós começamos. Só que ela falou assim, nós precisamos inventariar essa realidade. Como que a gente faz isso? Como que a gente conhece a realidade da qual nós fizemos parte, né? Porque, e principalmente nossos alunos, as comunidades, os seus entornos, né? E aí ela disse assim, o que nós queremos investigar da realidade? Então, esse foi o nosso ponto de partida. Nas conversas com os colegas de trabalho, com os professores, com o pessoal da cozinha, com todos os profissionais da escola, sabe? E naquele momento eu estava no Paulo Freire, né? Eu trabalhava no Paulo Freire e a gente fez justamente isso mesmo, sabe? Foi conversando, foi
buscando, olha, o que a gente pode pedir para as famílias? Vamos pensar aqui, né? E elaboramos um instrumento que a gente chama de diagnóstico da realidade, uma espécie de questionário, né, com diversas questões. Tentamos deixar ele o mais claro, né, objetivo possível, para que as famílias pudessem, né, olhar para aquilo e responder, porque a ideia era justamente que os alunos levassem para casa e as famílias pudessem dar esse retorno para nós. Então, como que a gente fez? A gente fez esse questionário, organizamos, né, contamos com o apoio da UniOS por meio do processo ali do projeto de extensão, né, que chamava na época processo de rearticulação das escolas do campo na modalidade da educação do campo. Depois, hoje o projeto tem um outro termo, né, porque nós já dizemos assim que a gente rearticulou a escola, agora a gente está fortalecendo ela. Então, só que no momento dessa vez eu não consegui gravar o nome do projeto, né? Lá no início eu fiz o registro. Então a gente fez esse questionário e entregou aos alunos. Quando realizamos as visitas, né, às famílias, durante as trilhas escola e família, a gente fez todo um roteiro, entregou os questionários e combinou que quando nós fizéssemos o caminho inverso, né, que é as trilhas escola e família, o caminho inverso da escola até a casa dos alunos, eles deveriam retornar, né, nos entregar esse questionário, né, esse inventário da realidade. Então, foi isso que a gente fez, né? A gente organizou, os motoristas participaram assim com muito afinco, organizaram as rotas, ficaram extremamente entusiasmados, né, porque eles se sentiram inseridos e parte desse processo. E foi bacana porque a gente ouviu, inclusive, assim, dos motoristas, olha, 20 anos que eu faço esse trabalho e eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi as famílias receberem os professores, os profissionais da escola em casa. Então, a gente viu que estava fazendo a coisa certa, né? Então, isso serviu de base, assim, para a gente poder continuar realizando esse trabalho. E foi tão importante que naquele ano, e por que a gente fala dessa parceria com a CED, com o Núcleo Regional de Educação, e o Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão acolheu essa ideia, né, com muita prestatividade, e na época eles fizeram uma parceria com a UFES, né, a Universidade Federal da Fronteira Sul, e também aqui, né, da região sudoeste, né, e também desenvolveram alguns trabalhos com as escolas, né, mais ou menos nessa linha de trabalho das trilhas, de algumas iniciativas de planejamento coletivo, interdisciplinar, e foi mais ou menos nesse período aí que a escola, todas as escolas, né, porque o núcleo de Francisco Beltrão é o núcleo que mais possui escolas no campo. No período, eram 44 escolas do campo. Então, todas essas escolas fizeram esse trabalho. E foi nesse momento que o Colégio Estadual do Campo Paulo Bom Jesus, né, também participou, que é o colégio do qual a Maria fala. Então, o que acontece? Em 2021, eu fui trabalhar no Colégio Estadual Campo Bom Jesus. E justamente por conta desse interesse, né, da professora Maria, e que ela traz, olha, a gente precisa repensar a escola, né? Eu estou aqui desde 2003 e a gente precisa fazer esse movimento aqui dentro da escola, né? Já que a Escola do Campo é movimento, nós precisamos dar uma cara para essa escola como escola do campo. Então, eu falei, então eu vou para aí, né? Eu vou sim, e eu fui para lá e encontrei, né, eu falo que o mérito não é meu, porque eu encontrei diversos colegas, companheiros, professores e companheiras que receberam muito bem essa proposta, essa ideia. Então, como que nós fizemos? A gente começou pensando justamente o questionário do inventário da realidade. O que acontece? Nós estávamos num contexto de pandemia, então não era possível naquele momento desenvolver as trilhas escola-família. E aí eu sentei na sala dos professores, me acampei lá por alguns dias, e durante as horas da atividade, né, eu ia questionando, professor, né, da sua disciplina, assim, o que seria bacana perguntar da realidade das escolas, né, das famílias, aliás. O que seria bacana nós levantarmos? E aí foram surgindo os questionamentos. Claro que nós usamos um eixo, né, que foi o eixo escola e
do tamanho das unidades de produção, do que as famílias produziam, né? Então, a gente elaborou, né, esse questionário e encaminhamos as famílias. Naquele contexto, nós tínhamos famílias, alunos presencialmente na escola, né? Nós tínhamos alunos sendo atendidos por Meet, né, via Meet, assíncrono, melhor, síncrono, no modo síncrono. Nós tínhamos alunos no material impresso, né? E então, assim, eram diversas realidades ali que estavam presentes naquele cotidiano. Mas os professores, mesmo assim, eles aceitaram, né, esse desafio de inventariar a realidade. E as famílias, conforme elas vinham pegando os materiais, nós fizemos a entrega, então, dos questionários, explicando, né, que era o nosso objetivo era fazer esse levantamento, né, e tal. E então nós entregamos para os pais, para as famílias, né, demos um prazo para eles fazerem a devolutiva, e é claro que a gente sempre tem que buscar, sempre tem que relembrar, sempre tem que retomar. Então, esse trabalho é um trabalho assim que ele exige persistência. Então, nós temos que insistir, nós temos que nos questionar, nós não podemos perder o horizonte de esperança, o objetivo, né? Que é justamente trazer esses dados para a escola. Então, depois dos questionários respondidos, das famílias terem feito a devolutiva, o que nós fizemos? Numa das formações que nós tivemos, a gente trouxe essa demanda para os professores. Olha, nós precisamos sistematizar esses dados. Mas para que fique um trabalho bacana, nós precisamos que todos participem, que todos se envolvam, né? E o mais legal é que nós façamos isso com os alunos. Então, a gente destacou isso, porque das experiências que nós tínhamos tido nas outras escolas, foi muito bom quando a gente pôde fazer isso assim com os alunos, né? Trazer os alunos para olhar para os próprios dados. E aí, mais uma vez, a gente contou, então, com assim, a grata acolhida, né, dos professores, e a gente organizou da seguinte forma, né? Nós tínhamos lá 40 questões, então nós organizamos. O professor de geografia falou assim, olha, eu gostaria de sistematizar essas aqui porque elas têm relação direta com o conteúdo né, que eu estou trabalhando. Então, a gente fez esse trabalho, né, fez essa divisão das questões, elaboramos um instrumento para fazer essa sistematização, porque imaginem que quando a gente vai fazer, por exemplo, a soma dos dados, né, questões que é sim ou não, ou até mesmo questões que são abertas, é necessário que a gente registre isso de alguma forma, né? Então, para fazer esse registro, a gente precisava ter, né, em mãos um documento ali que pudesse fazer esse registro, né? Então, até nesse documento, né, até tem algumas fotos que vão mostrar um pouquinho isso, esse momento, né, que a gente faz essa sistematização, que logo já vai aparecer aí na tela para vocês. Então, olha só, aqui a gente, justamente eu, o professor Sérgio, né, de geografia, a gente está fazendo ali a sistematização, com a máscara, com todos os cuidados possíveis, sempre álcool em gel, sempre pegava o mesmo questionário para evitar, né, deixava lá descansando ao ar livre, toda essa questão para ter esse cuidado, né? Então, a gente ia fazendo o quê? Ia auxiliando eles, ia lendo as questões, ia fazendo esse levantamento e o registro, né? Projetava lá na tela, né? Eu acho que dá para vocês visualizarem que tem uma projeção lá no final, e fazendo esse levantamento, né? Então, fazendo essa soma, essa conta, né? Inclusive, levamos para eles, assim, o que é sistematizar a realidade, né? Assim, para que eles pudessem compreender esse termo também, né? Então, a gente não se preocupou de utilizar um termo que não estivesse presente no linguajar, né? No cotidiano deles, mas a gente explicou esse termo para eles, né? No sentido, assim, deles compreender que essa sistematização era justamente fazer essa análise, né? Levantar esses dados, mensurar, mostrar, tratar, né? Não deixar, significar essa realidade, esses dados que eles estavam trazendo, né?
Então, aqui a gente, né, fazendo ali com as turmas esse levantamento, né, e foi muito bacana, assim, porque os professores realmente aqui já é o professor de geografia, outro professor também fazendo aqui com o 6º ano, a turma que eu mostrei anteriormente era a turma do 8º ano, lá em 2021, né? E ao mesmo tempo que o professor ia fazendo essa sistematização, também ele ia trazendo conceitos que apareciam ali. O que acontece? Os alunos questionavam, né? Tá, mas o que é isso? De onde vem isso, né? O que quer dizer exatamente isso? Professor, fiquei na dúvida aqui, que palavra é essa? Eu não entendi essa pergunta aqui que vocês fizeram. Olha só o que eu respondi aqui. Porque eles mesmos diziam, meu Deus, olha que resposta que eu dei. Ou, às vezes, eles confessavam, foi o pai e a mãe que responderam sozinhos, porque a ideia é que eles respondessem com as famílias, né? E olha só, eles colocaram uma coisa aqui que não está correta. Então, veja que essa reflexão, ela ia acontecendo ali no processo, né? E a gente podia ir fazendo esse reconhecimento, né, dessa realidade. Até aqui uma das questões, né, que mostra justamente, que traz assim, um significado muito importante para nós, como escola do campo, né, que os alunos, a grande maioria, quando eles apontam essa questão, né, você gosta do lugar onde mora, eles destacam que sim, que eles gostam, e que eles consideram extremamente importante ter uma escola no campo. Até porque a região ali do Bom Jesus atende 17 comunidades. E quando do assentamento, tinha inúmeras escolas, né? Então, hoje, no assentamento só tem uma escola, né, que fica lá numa das comunidades do assentamento, tem 2 escolas do campo municipais de onde os alunos vêm para o Bom Jesus, né? Mas uma delas somente que se localiza lá dentro do assentamento. Por quê? E até eles trouxeram esses dados, né, no sentido assim, olha, a escola fechou por falta de aluno, né? Aí foi reagrupando. Hoje a escola ela não existe mais. Hoje tem uma igreja. Hoje outra foi desmanchada. Hoje outra serve para clube de mães. Então esse histórico das escolas foi trazido também, sabe? Então é muito bacana ouvir eles falarem, né? E, assim, uma das coisas que vem muito forte, uma frase que veio muito forte do fechamento das escolas, ou da importância, né, da escola do campo, numa das respostas eles trazem assim, numa das perguntas, né, que tinha, por que é importante a escola no campo? Você considera importante a escola no campo? Por quê? E aí, sim, porque a escola fortalece a comunidade. Então, a gente ficou, assim, refletindo muito sobre isso, sabe? Porque foi uma fala que veio lá no questionário, e isso indicou uma compreensão, né, política, eu diria assim, né, da importância da escola. Porque eu digo política porque é uma compreensão de ação, né, justamente desse papel da escola do campo, dessa necessidade, né, muito clara para essa família. Então, a gente se sentiu, né, e se sente muito feliz, assim, com essa compreensão, né. Outros dados, assim, por exemplo, que a gente levantou, as principais fontes de renda, né. Então, isso reforça, né, essa característica do campo no qual as escolas estão inseridas, né, que é uma produção leiteira, que é uma produção de grãos, né. Então, fica mais evidente isso, né, justamente a questão também, tanto aqui são 2 gráficos, um da principal fonte de renda e outro da renda complementar da escola, né, das comunidades, das pessoas, das famílias, né, dos alunos que frequentam a escola. Então, reforça esse dado da realidade, né? E também a gente fez alguns levantamentos acerca do tamanho das unidades de produção, né? Então, é bem bacana isso, né? Porque mostra justamente essa ideia das unidades de produção como agricultura familiar mesmo, né? Expressão, né, do campo como agricultura familiar, e não na lógica, né, de um latifúndio. Então, isso reforça também a necessidade da gente pensar o campo, né? Da gente discutir o campo com esse olhar. Tá? Então, esse trabalho, assim, ele foi extremamente importante para todos nós.
O professor Sérgio, ele ia fazer a fala agora na sequência, e ele ia mostrar, ia trazer alguns elementos que eu já estou trazendo aqui na fala, mas teve um problema técnico aí e ele não conseguiu participar. Mas ele ia falar do lugar de professor mesmo, né? E um termo, assim, que eu acho bem interessante, que ele sempre utiliza, que ele saiu da caixinha, né? Quando a gente começou esse trabalho. Por quê? Porque isso mexeu com a metodologia de trabalho, né? Porque isso fez com que a gente pudesse realizar, né, essa relação, efetivar a relação entre o conteúdo escolar, né, e o conteúdo da realidade. Então, fazer esse diálogo, né, aproximar esse diálogo, porque isso traz os dados da realidade, né? Mostra, por exemplo, a gente fez uma discussão muito bacana sobre demografia também, dentro do conteúdo da geografia, que nós tratamos da questão dos homens e mulheres, né? A porcentagem de homens e mulheres no Brasil, no mundo e no Colégio Estadual do Campo Bom Jesus. Então, foi bem bacana, porque assim a gente viu que nós temos um número significativo e maior de homens, de meninos, e vamos continuar tendo, porque menos de 19 anos o número é muito maior. E aí eles puderam fazer essa, né, estabelecer essa relação que, em termos de Brasil e de mundo, é o contrário. Tem muito mais mulher, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer essa relação em termos de faixa etária também. Então, o que a gente percebe, né? Que a gente faz um movimento, e eu arrisco a dizer, né, com um pouco de audácia, de sair de uma educação bancária, depositária, né, e caminhar com uma educação emancipatória, que coloca o sujeito no centro do processo, mas o sujeito como parte desse processo, né? Não, e como efetivamente a gente tem usado muito esse termo aí na discussão da escola pública como protagonista, né? Mas eu penso assim que eu gosto muito da palavra sujeito como parte do processo. Então, quando o sujeito se sente parte do processo, ele vai participar, ele vai se envolver, ele vai refletir sobre aquilo que ele está fazendo, e ele vai trazer elementos extremamente significativos. Então, assim, a gente pode conhecer, eu pude conhecer muitos os nossos alunos, né? Os professores também, e eles traziam isso, nossa, olha só, tal dado lá, tal família trouxe essa questão, surgiu tal comentário, e eu não esqueço, assim, de um aluno que ele trouxe um relato, né? E ele falou assim, eu não gosto de vir para a escola. Por que você não gosta, né? Nós questionamos ele. Na verdade, assim, eu só venho mesmo, porque senão vocês mandam o conselho tutelar atrás de nós. E aí a gente, né, começou a questionar eles, assim, nesse sentido, né? E ele disse assim, olha, na pandemia, eu trabalhava fora, eu estava trabalhando de pedreiro, né, de auxiliar de pedreiro, e aí, o que acontece? Eu ficava super cansada em casa, e aí a diretora, os professores me cobravam das atividades, aquelas atividades lá, faziam atividades impressas, né? E aí eu ficava muito chateado com aquilo. Tanto que ele, né, fez um comentário assim meio chato lá no grupo da escola, né? E aí a gente compreendeu, né? Ele verbalizou essa insatisfação dele, que tinha uma relação direta com o trabalho, com a necessidade dele, que era uma necessidade do trabalho, né? E o que aconteceu? Nós percebemos assim que esse trabalho que nós desenvolvemos na escola, com o inventário da realidade, nos aproximou desse e dos outros alunos, mas especialmente desse aluno que começou assim a se envolver mais, a participar mais, a estar mais na escola nesse ano que nós, né, de 2021. Então a gente viu assim que a gente efetivamente pôde, né, mexer com a realidade, tratar essa realidade, né, mensurar essa realidade, que é o objetivo justamente do inventário da realidade. E assim, estamos construindo o dossiê, que é justamente a sistematização desses dados, né, juntar todo esse processo e trazer para o nosso trabalho, né, trazer para a escola, de modo que todos que cheguem até a escola possam olhar para esses dados e trabalhar com eles, né, e levar eles para o cotidiano
da sala de aula para a sua aula, estabelecer relação, planejar, né, que isso é bem importante. Então, a gente fez várias experiências posteriores também de planejamento coletivo, em que foi possível olhar para esses dados e já ter diversos pontos de partida, né, eu diria, e de chegada também, né, de reanálise, de reflexão. Então, fazer esse movimento mesmo, né, da praxis, de estar sempre refletindo, analisando, teorizando. E, Rosane, você como membro da equipe pedagógica, você coordenou, de certa forma, esse processo de coleta, de trazer a realidade do entorno da escola, das famílias, da produção, até da forma como cada um se percebe no campo, enquanto gênero, enquanto produtor, enquanto produção agrícola, enquanto membro de um campo que é do país, que é do estado, enfim, da região, inclusive da comunidade lá de Bom Jesus, que é a escola de vocês. Ao coletar essas diferentes informações, ao envolver os professores nessa sistematização, Rosane, os estudantes fazendo perguntas, refletindo sobre as respostas, buscando compreensões conceituais contidas nas questões, nos dados que vocês levantaram, eu achei muito interessante as palavras que você usou. Tem que levantar os dados da realidade, tem que sistematizar, analisar, mas, sobretudo, significar esses dados. Então, eu penso assim que me chamou a atenção essa palavra, que os estudantes, os professores, os docentes, a equipe pedagógica e diretiva da escola ressignificam a própria escola. E aí eu fiquei curioso, e até para ver como que isso, Rosane, como que esse inventário, como esse movimento de sistematização na construção do dossiê interferiu ou se relacionou com o processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido pelos professores, pelos docentes da escola. Como que foi a utilização, se está sendo utilizado, se esses materiais que vocês, tão ricos que vocês estavam trazendo aqui, aqueles gráficos, aquelas informações, aquela realidade, inclusive, de gênero do campo, das etnias, da renda familiar, da produção do campo, como que isso ele transversaliza, ou como que ele dialoga, Rosane, com os conteúdos escolares, com o currículo, com a forma do trabalho docente cotidiano nas mais diferentes disciplinas? Como que está sendo articulado isso? Que eu penso que é algo muito significativo, porque dá uma outra dinâmica para a escola. Mas como que isso interfere no processo de ensino-aprendizagem, ou na organização, ou reorganização, ou ressignificação do processo de ensino-aprendizagem? Bom, eu penso que isso altera o conteúdo e a forma escolar. Porque quando a gente faz essa sistematização, isso vira um dado, vira uma tabela, vira um gráfico, vira um cartaz, e aí a gente não perde nada. Tem um pacotão lá na escola, tem fotos, né? Tem arquivos online, a gente vai tentando fazer o máximo assim para estar ali. E aí, o que acontece? Os professores, e aí eu acho que o Sérgio, né? É uma pena ele não ter conseguido falar, porque ele fez justamente essa análise, né? Quando ele vai tratar isso, quando ele vai fazer essa análise lá, né, sobre demografia, até mesmo assim a gente trabalhou algumas questões da água, né, e ele vai resgatando isso, ele vai aproximando, né, porque uma coisa é você olhar pela janela. Eu lembro muito de uma fala num evento que eu fui lá em Brasília, né, que foi o evento do FONEC, né, do aniversário da educação do campo, né, em 2018, e uma professora fez o seguinte relato: uma coisa é você olhar para a janela e falar, olha lá a plantinha crescendo, né? Esse é o processo, né? Ela realiza fotossíntese. E outra coisa é você trazer a plantinha para dentro da sala de aula, observá-la, plantar com os alunos, fazer essa análise, né? Então, assim, aí a gente tem outros instrumentos, né? Porque não pense que né, nós temos só uma coisa, e a professora Cecília, o professor Bonamigo, eles vão fazendo a gente ir aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que ajuda nesse trabalho, né, de fazer, de tratar, de ressignificar, como o professor Bonamigo destaca, é o planejamento coletivo interdisciplinar, que é o momento que nós, eu até uso assim, a gente senta, né, efetivamente, senta numa mesa, né, na cadeira, na mesa, e conversa. Olha, nós temos esses conteúdos a serem trabalhados esse trimestre. É o conteúdo da disciplina, é o conteúdo da série. E como que nós vamos trabalhar?
olha, nós temos aquele dado lá que já foi levantado da realidade. Que relação isso tem aqui com o conteúdo que eu preciso ensinar para o meu aluno, né? E aí a gente faz essas relações. E desse trabalho surgem outros. Uma das experiências que foi muito significativa, assim, eu acho que até mais forte, e que envolveu também o planejamento coletivo, foi o trabalho de reagrupamento dos estudantes. Então, nós utilizamos esses dados e fizemos outras análises com eles. Como que foi construído isso? A gente reagrupou os estudantes, né, que é um trabalho que já vem acontecendo também em outras escolas do campo. A escola Iraci Salete Strozak, lá de Rio Bonito do Iguaçu, já tem um trabalho consolidado nesse sentido, né, expresso no PPP. E aí, a gente reorganizou esses estudantes em grupos, tá? No primeiro momento, por necessidade e potencialidade, né? E depois, a gente misturou eles, porque a gente entendeu que foi tão bacana, assim, que a gente precisava misturá-los, digamos assim. E eles tinham um roteiro de estudo, e nós estávamos ali para ir, né, auxiliando eles nesse debate. Então, nesse momento, nesse dia, né, que nós fizemos esse reagrupamento, foi uma primeira experiência, depois a gente fez uma semana inteira, e usamos com eles essa palavra reagrupamento, e explicamos para eles, né, não assim, de uma forma que eles compreendessem a necessidade de estar em outro espaço, porque isso altera o espaço da sala de aula. E foi extremamente importante, porque a gente conseguiu compreender o que o aluno, a potencialidade, efetivamente, de alunos que, assim, literalmente não abriam a boca na sala de aula, né? Mas que foram lá para frente. Daí a gente fez assim, fez um debate, iniciou, fez toda uma abertura, explicou para eles, depois desenvolveu o trabalho nas turmas, né, nos grupos, né, nos diferentes grupos, nas salas de aula. Ao final, eles tinham que sistematizar isso e trazer para o grande público. Então, foi nesse momento que, e claro, no espaço ali da sala de aula, que a gente pôde ver esses alunos assim, se envolvendo, participando, tomando a frente. Não, vamos escrever isso, eu vou lá para o quadro analisar tal coisa, vamos fazer o cartaz desse jeito. E depois foram lá sistematizar e apresentar para os outros colegas, socializar com os outros colegas. Então, isso é ressignificar, né? É quando você consegue inserir na prática pedagógica esse trabalho, né? Porque não é uma coisa isolada, né, Bonamigo? Não dá. Na escola do campo, a gente não faz projeto, né? Nós aprendemos isso lá com a professora Cecília. Já é processo, não é uma coisa isolada, porque isso altera a relação professor-aluno, isso altera a dita indisciplina, né? Isso, o vínculo, né? Que é isso que a Maria fala, da necessidade da gente desenvolver as trilhas de escola e família, justamente por conta do vínculo com as famílias. Então, resgata, recupera, fortalece o vínculo, porque está diretamente relacionada aí, né, à escola do campo em si, né, a esse debate. Então, eu penso que é isso que a escola do campo precisa, né? Ela precisa dessa realidade presente cotidianamente dentro dela, né? E sem, claro, perder de vista aquilo que é a função social da escola, né? E só fortalece ainda mais. E eu vejo assim que os professores, eles realmente se sentem parte desse trabalho, né? Porque eles se envolvem, dá tempo da gente acolher, dá tempo da gente ser acolhida, da mesma forma os alunos, sabe? Então, é outra relação, muda a relação, porque parece que é uma coisa assim, né? Me fugiu a palavra agora aqui, mas assim, me parece que é uma coisa que, né, a gente fala, né, nessa gestão, a gente fala tanto em clima escolar, né? Eu gosto muito mais né, do trabalho, né? Então, quer dizer assim, altera efetivamente essa relação, né? Esse vínculo que a gente tem com a escola, com os professores e com os alunos. Quando a gente trata o conhecimento dentro da escola dessa forma, sempre considerando a realidade do aluno, sempre tendo como ponto de partida, chegada, essa realidade, né? Então, acredito que é por aí, Bonamigo. Excelentes reflexões, Rosane e professora Maria Laíra. Então, eu só tenho a agradecer por enquanto, tá, a presença de vocês. Depois, no final, vocês voltam para as considerações finais, nós fazemos um encerramento. Então, são experiências que, de fato, se tornam referências. Referências, não é um discurso genérico de alteração da educação rural para a educação no campo. Incorpora tudo isso,
há modificações na forma de gestão da escola, de relação com a comunidade, mas, sobretudo, não, Rosane, aquilo que você acabou de falar. Não, há uma finalidade social da escola, há uma função social da escola, que é fazer com que os estudantes aprendam, que nós possamos fazer com que os estudantes se apropriem do conhecimento científico, filosófico e artístico, e, por meio disso, tenham as condições para interpretar, para intervir nessa realidade e dar toda essa dinâmica qualitativamente diferente dentro da escola, né? No interior da escola, enfim, com o entorno de todos os envolvidos. Então, muito obrigado pela participação de vocês, e nós voltamos no final. E agora eu passo, então, a uma segunda referência no trabalho de hoje, que vamos trazer as experiências e as referências que estão sendo construídas no Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, do assentamento Missões. O Colégio Estadual do Campo Paulo Freire foi, lá em 2015, foi pioneiro, né, nessa construção dessas referências, de romper com essa forma tradicional existente nas escolas que estão situadas no campo, mas não têm, né, de forma dada, uma identidade, uma forma de trabalho, de organização pedagógica. Então, eu convido o professor Claudinei de Oliveira, que é diretor do Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, a professora Johnny e a professora Letícia, para apresentarem as suas experiências. Professor Claudinei, professora Johnny e Letícia, fiquem à vontade, o tempo de vocês façam as apresentações, dialoguem conosco, tragam essa experiência rica do Colégio Paulo Freire, que sempre é motivo de orgulho de ter essas experiências do assentamento, daquilo que vocês estão construindo historicamente dentro do colégio, que aqui no sudoeste do Paraná, sem dúvida nenhuma, se constrói também como uma referência que serve como padrão de construção, né, da modalidade da educação do campo. Com vocês a palavra, Claudinei, Johnny e Letícia. Fiquem à vontade. Olá, boa noite, professor Bonamigo, boa noite a todos e todas que nos acompanham. É uma alegria, uma satisfação participar desse momento hoje. Como o professor Bonamigo falou, o Colégio Paulo Freire, há um tempo que está desenvolvendo o processo. Nós gostamos de colocar que o Colégio Paulo Freire participa de um coletivo de escolas do campo, né, que tem como base, digamos assim, a Refocar, né, a Refocar, que é a nossa referência aí de trabalho, que nos auxilia. O assentamento Missões, ele passa pelo processo de ocupação no ano de 1996. Então, de 96 até 2010, nós tínhamos a educação infantil e o ensino fundamental 2, que eram trabalhados pela escola municipal. Então, a partir de 2005, o Paulo Freire inicia com as turmas do ensino médio, no período noturno, e em 2010, aí passa a receber os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano, agora já no período diurno. Manhã, nós temos as turmas do ensino médio, 1º, 2º, 3º e 9º ano no período da manhã, e o 6º, 7º e 8º no período da tarde. Então, em 2011, o Colégio Paulo Freire, juntamente com todo o movimento que ocorreu das escolas do campo no Paraná, principalmente no sudoeste do Paraná, então, o Colégio Estadual Paulo Freire, ele passa a se chamar Colégio Estadual do Campo Paulo Freire. Então, se insere na sua nomenclatura, né, o termo do campo. O Colégio Paulo Freire, ele atende 11 comunidades, que no período houve as escolas que haviam nessas 11 comunidades, elas foram todas feito um processo de intracampo e centralizaram a educação ali no assentamento no Colégio Paulo Freire e na Escola Municipal Irmão Cirilo. Então, são famílias oriundas da reforma agrária e as comunidades em volta do assentamento, totalizando 11 comunidades, então, como eu falei. Atualmente, nós temos 107 alunos matriculados,
e todos os alunos, eles chegam até o colégio pelo transporte escolar. Uns 2, 3% que moram próximos que caminham, mas 98% todos vêm de transporte escolar para a escola. Então, lembrando que o Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, ele compartilha o prédio com a Escola Municipal Irmão Cirilo. O prédio é municipal, é da prefeitura, o Colégio Paulo Freire não tem o prédio próprio, né? E ainda hoje também não temos o documento do terreno, né? Ainda o terreno pertence ao INCRA. Então, no ano de 2015, precisamente no segundo semestre do ano de 2015, nós iniciamos o processo de rearticulação, né, das escolas do campo, na modalidade da educação do campo. Isso foi fundamental, né, para que hoje nós pudéssemos colher os frutos que estamos colhendo. E, então, a partir de 2018, que a Refocar, então, se inicia, né, através de todo esse movimento, todo esse debate, né, essa luta das escolas do campo. Então, cria-se a Refocar, que essa rede de formação de educadores, porque no primeiro momento, nós, assim, isso é uma coisa que nós debatemos muito, né, naqueles anos de 2015, 16, 17, que o processo de rearticulação, ele iniciou principalmente, assim, pensando no trabalho com os alunos, mas nós percebemos que o processo, o planejamento coletivo, ele trazia um ganho muito grande para os professores. Então, foi uma referência importantíssima para o trabalho de formação do próprio professor, né? Não só na sua disciplina, no seu trabalho pedagógico, e principalmente na sua percepção da educação do campo, tendo em vista que a grande maioria dos professores, eles moram na cidade e vão para o colégio do campo trabalhar. Então, nós temos ali uma grande porcentagem de professores que não são do campo. Então, nesse sentido, o movimento, o trabalho com o planejamento coletivo, enfim, o trabalho com a modalidade da educação do campo, ela tem a Refocar como esse fortalecimento mesmo de uma formação dos professores. Então, o Colégio Paulo Freire, esse ano, nós já realizamos, então, os planejamentos coletivos, né, o planejamento coletivo interdisciplinar, conseguimos realizar 3 trilhas, e a trilha é um dos elementos importantíssimos desse processo. A Rosane já comentou anteriormente como foi muito rico para todo o coletivo da escola, professores, funcionários, os motoristas dos ônibus, né, conforme ela comentou ali, a surpresa que eles tiveram, né, de tantos anos puxando alunos, de repente, eles estavam fazendo o caminho inverso, né, levando os professores até a casa dos alunos. Então, a trilha, ela é um dos elementos, assim, muito, muito rico, né, de todo esse processo. Então, o colégio também, ele desenvolve a Festa da Semente, e é importante também colocar que a Varanda de Partilha e a Festa das Sementes já está incorporada na cultura, né, do colégio, né, já virou uma referência, né, como o Bom Amigo colocou ali, e é uma referência que é trabalhada não só pelo Colégio Paulo Freire, como a Escola Irmão Cirilo. Nós temos a grata satisfação, né, de participar de todo esse processo e perceber que realmente ele fez a diferença, ele fez uma mudança, né, no trabalho do colégio, né, nos elementos didáticos, pedagógicos, nas relações do próprio colégio,
e um dos elementos importantíssimos, eu acredito que é um dos fundamentais, o que a Maria Elair colocou, que é o vínculo, né? Nós percebemos, assim, que esse elemento é fundamental, é o vínculo entre a família e a escola, né? Então, nós percebemos que durante esse período, esse vínculo, ele se fortaleceu muito, e eu digo isso porque eu trabalho no Colégio Paulo Freire desde 2012, então, de 2012 até 2015, havia um grupo de professores que também sempre questionavam, né, o trabalho do colégio, porque era um colégio que estava no campo, mas o seu funcionamento se assemelhava a um colégio urbano. É um trabalho coletivo, não se faz nada sozinho, não é um diretor, não é uma pedagoga, não é um professor que vai mudar a escola. É o coletivo da escola, né? É um elemento, assim, que a educação do campo, ela apresenta de forma muito rica, que é no coletivo que se vai fazer a mudança, né? Não só dentro da escola, mas em toda a sociedade. Enfim, eu vou passar, então, agora, para que a gente possa acompanhar a primeira referência, com a professora Dione Angelim, né? E antes dela falar, nós iremos ver um vídeo, um vídeo de um dos trabalhos realizados ali no colégio, com a professora juntamente com os alunos do segundo ano do ensino médio, né? O projeto do Biodigestor. Oi, me chamo Gabriele, sou aluno do segundo ano do Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, e aqui realizamos um mini biodigestor com a professora Dione nas aulas de Química. Os materiais utilizados foram a escola e alunos que trouxeram para a gente fazer. Tem que ser todos pretos, todos os materiais têm que ser preto. A gente fez ele com o intuito de usar o gás para usar para a escola. A gente está fazendo um estudo ainda para ver no que a gente pode usar o gás que ele vai proporcionar. Tem que ser preto o galão, a câmera de pneu, tudo preto porque absorve calor e isso vai fazer a fermentação que vai gerar o gás. Aqui a gente tem um alimento que coloca por aqui, o alimento vai se fermentar, vai virar uma pasta e vai passar o gás aqui na câmera. E depois a câmera vai ser utilizada para transformar, para passar para algum lugar o gás. E para retirar o alimento daqui de dentro, das sobras, é usado esse cano aqui, que vai ser aberto para retirar os alimentos. Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Dione. Eu sou professora desde 2021 no Paulo Freire, leciono as disciplinas de Química e Física. Atualmente também a disciplina de Pensamento Computacional. Trabalho apenas com ensino médio e desenvolvi, né, juntamente com alguns outros colegas, esse trabalho com o segundo ano do ensino médio. Esse trabalho ele surgiu de um planejamento coletivo. Então, a gente estava planejando algumas atividades para serem desenvolvidas no segundo trimestre e até o Claudinei sugeriu que a gente trabalhasse, né, por que não fazer um biodigestor? Por todo o contexto que a gente tem da nossa escola do campo, né? Então, uma nova forma de os alunos estarem desenvolvendo um projeto onde eles utilizam materiais que eles têm na casa deles e talvez fazer uma fonte de energia que eles possam estar utilizando. Com isso, então, pelos conceitos que a gente trabalha nas disciplinas, foi escolhido, né, para trabalhar com o segundo ano. Até porque é uma turma que a gente pode estar continuando esse trabalho no ano que vem. Então, como a aluna Gabriele falou, né, o nosso objetivo é agora fazer um estudo para continuar no próximo ano desenvolvendo em cima do biodigestor. Então, esse biodigestor ele foi construído todo com material que os alunos tinham em casa, né? Então, nesse primeiro que a gente fez, é o primeiro porque a gente vai ter que ampliar ele, vai ter que desenvolver, vai ter que fazer melhorias nele, né? Então, a gente desenvolveu com um galão que os alunos tinham. Eu tenho um galão que eu não utilizo em casa, então traz para a escola. Eu tenho uma câmera de pneu que eu não estou utilizando mais, então traz para a escola. E aí a gente foi juntando todos os materiais, juntou e uma aula fomos montar o que a gente poderia construir daquilo ali, né? E aí eles foram lembrando, professora, mas por que o galão tem que ser preto? Não pode ser um galão colorido?
Ah, por que que se for um galão colorido eu tenho que estar pintando o galão de outra cor? E nesses contextos a gente vai inserindo alguns conceitos que a gente vê lá em sala de aula. Ah, mas o que que vai acontecer com o alimento? Como que isso vai virar gás? E aí a gente retoma os conceitos que a gente estuda com eles em sala de aula, né? Então é um processo de conceito, experimentação, volta para o conceito e eles conseguem assimilar esses conceitos com o cotidiano deles. Ah, então eu posso replicar isso lá na minha casa. Tá, mas e o que que eu vou fazer com o gás? Vamos estudar o que que a gente vai fazer com o gás agora. Ao longo que a gente estava montando esse biodigestor, eles foram fazer uma visita numa comunidade vizinha e numa propriedade tinha um biodigestor industrial, digamos assim. E eles falaram, nossa, será que a gente vai conseguir fazer algo parecido? Será que o nosso também vai produzir gás como aquele produzia, né? E aí a gente foi trabalhando esses conceitos. Então, durante as aulas, a gente montou o biodigestor, e aí ele foi colocado na nossa horta. Aí os alunos mesmo, né? A gente se organiza e ao longo das semanas a gente vai colocando o resto de alimento que a gente tem, que é produzido na escola mesmo, né? Resto de matéria orgânica. E aí ocorre o processo de fermentação ali natural, por causa do calor, enfim, por o galão ser preto, né? Ele vai absorver mais energia, vai fermentar melhor. E aí está produzindo gás por enquanto. A gente está estudando, então, começou a fazer esse processo de desenvolver o que nós faremos com esse gás, né? Quais as formas de a gente encanar esse gás para que ele tenha uma utilização na escola, né? Então, vamos transformar ele em gás de cozinha? Como vamos fazer isso? Então, é todo um processo que vai indo aos poucos e que surgiu lá no início como uma ideia num planejamento coletivo. Destacar a importância do planejamento coletivo, né? E no estado, nas escolas estaduais, o professor ele não tem essa prática de fazer um planejamento coletivo. Geralmente o planejamento é individual, né? A partir do processo de rearticulação, aí nós inserimos isso, né? Claro, com o acompanhamento da UniOeste, da professora Cecília, né? Inserimos a prática do planejamento coletivo. Agora eu vou passar para a professora Letícia Corsi, que irá falar sobre a segunda referência, né, que é a horta comunitária e a composteira. Então, meu nome é Letícia, eu sou professora de Ciências e Biologia no Colégio Estadual Paulo Freire. Então, vou falar bem brevemente aí sobre a horta comunitária e sobre a composteira orgânica, tá? Então, a horta comunitária, é bom lembrar que a implantação dela foi uma grande vitória para a comunidade, né, para a escola em si. Ela foi consolidada lá em parceria com o Comitê de Resistência e Solidariedade, né, sendo inclusive a primeira horta comunitária ali do comitê, né? Eles falam isso sempre com muito orgulho lá. É um trabalho, então, conjunto, né, tanto da comunidade como os alunos, né? Então, é utilizado os alunos, as próprias pessoas ali ao redor, né? E também é pedido para os pais de alunos, enfim, participarem tanto do plantio quanto da manutenção da horta, assim como da colheita. O principal objetivo da horta seria o quê, então? É o cultivo, né, de alimentos de forma sustentável e sem utilização de defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos. Então, além né, em conjunto com a horta comunitária, nós temos a composteira orgânica. Então, lá na horta, né, tem um local que é destinado para a colocação dos resíduos, né, tanto da merenda escolar, né, quanto folhas secas, restos de grama, né, então, o próprio chão é feito ali, tem esse local destinado para a colocação desses resíduos. Enfim, tudo aquilo que é orgânico, né, matéria orgânica, é colocada lá. Então, as merendeiras, elas fazem esse processo de separação e organização dos resíduos, e os estudantes, né, eles vão, de forma escalonada, eles levam até a composteira. Então, durante a manhã, os alunos do ensino médio, né, como o Claudinei falou, de manhã nós temos o médio, né, então esses alunos levam até a composteira, e já à tarde, quem leva são os alunos do fundamental. Então, eles que acabam levando esse material lá para a composteira. Então, após a colocação dessa matéria orgânica, né, é coberto, inclusive, com um pouco de solo, né, com folhas secas, para evitar que atraia alguns vetores.
E tanto a composteira como a horta, elas podem ser utilizadas como ferramentas pedagógicas, né? Como nós falamos aí sobre a interdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, ciências. Eu posso trabalhar solo, fotossíntese, os vegetais em si, né? Cadeia alimentar, nome científico, né? Muita coisa que posso trabalhar, né? Mas não só em biologia, em ciências, né? Pode ser utilizado aí também como ferramenta pedagógica em química, em física, matemática, geografia, né? A professora Simone utiliza aí muito a horta também. Então, educação financeira, eles podem, né, pesquisar alguma coisa nesse sentido também. Então, é um leque enorme de possibilidades. Então, eu acho que esses dois projetos, né, entre aspas, né, esses dois processos que nós temos aí na escola, eles podem ser muito importantes ali no processo do planejamento coletivo, né? E então isso abre ali o precedente para uma grande possibilidade em todas as disciplinas, né? Não só ciências em si. Vamos colocar então, Claudinei, ali os relatos do aluno, o Luiz, né, do ensino fundamental, e o Tiago, do ensino médio, né, que eles participam tanto da horta quanto da composteira orgânica. Eu sou o Thiago, sou aluno do Colégio Paulo Freire, estudo na 3ª série e venho falar um pouquinho sobre a horta comunitária Ademir Dalazen, da Escola Paulo Freire e da Escola Municipal Irmão Cirilo. Trazendo essa parte da ecologia, né, com o apoio do Ricardo, a equipe do Comitê de Solidariedade, né, produzir aí alimentos saudáveis, né, tanto para as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, para os alunos, né, estar realizando esses estudos, né, que é muito importante. E o objetivo da horta é produzir alimentos sem agrotóxicos. Também foi pensado em realizar uma compostagem, com auxílio da Universidade aqui de Francisco Beltrão, da UTFPR. Onde esses compostos, esses resíduos, que era da merenda escolar, hoje são compostados. Em torno de 16 semanas, esse composto está pronto, né, para ser compostado, para ser reutilizado, para ser um adubo, né, nas hortas, produzindo assim, um alimento mais saudável, mais produtivo ainda para a escola e os demais pessoas aí que precisam de um alimento mais saudável, né, como salada, repolho, mandioca, enfim, tudo que pode ser produzido. Meu nome é Luiz Henrique, estudo no 8º ano no Colégio do Campo Paulo Freire e esse ano, 2022, eu estou ajudando na compostagem da horta. Nós pegamos os resíduos que sobram da merenda, refrescamos na horta, nós coloquemos terra e folhas por cima para evitar que os animais cavoquem e depois esse só vira adubo para a horta. Agora nós estamos organizando um novo mutirão, né, para fazer a limpeza da horta e plantar novas sementes. Hoje está plantado milho pipoca, mandioca e girassol. Tem plantado também árvores frutíferas, né, pitanga, e também está programado outras árvores para se plantar ali também, nessa perspectiva da agroecologia, né, ou seja, planta dentro da horta também tem pés de flores, né, para que tenha essa harmonia da natureza, aonde os bichinhos, ao invés de ir lá na salada, eles vão na flor, eles vão na fruta, enfim, né, mas agradecer a professora Dione e a professora Letícia também. Me chamou a atenção algo muito interessante, fazer uma ligação com aquilo que a professora Maria Lair havia falado. Geralmente há uma troca, uma rotatividade entre muitos docentes, professores e professoras que atuam nas escolas do campo. E isso também pode gerar, a cada ano, uma espécie de renovação ou uma ruptura dos trabalhos sendo feitos.
Mas eu vi que a professora Letícia e a Johnny disseram que essas atividades pensadas, ela não é um projeto extemporâneo, casual. Não, faz parte de um processo que surgiu do planejamento coletivo e interdisciplinar. Uma questão muito importante, Claudinei, eu gostaria, com você como gestor da escola, da equipe pedagógica, todo esse movimento histórico de construção dessa referência no Colégio Estadual Paulo Freire, muito antes de 2015, porque há uma forte ligação com os movimentos sociais populares, com o assentamento da reforma agrária, a luta do MST, mas como que esse processo de construção pedagógica, Claudinei, da escola, como que se refletiu na reformulação do projeto político-pedagógico? Porque me dá a impressão que o projeto político-pedagógico ele dá uma certa estabilidade, uma continuidade dos processos e que vão além dessas modificações extemporâneas ano a ano, por exemplo, na troca dos docentes. Então, vocês incorporaram isso no projeto político-pedagógico? É uma possibilidade de trazer todas essas práticas e serem incluídas no projeto político-pedagógico e também esse projeto já ser um material de acesso aos novos docentes que chegam a cada ano? O PPP hoje, ele é o documento norteador do colégio e que as pedagogas, professores que chegam no colégio hoje, eles têm nesse documento a sua linha, né, para trabalhar. Então, essa rotatividade dos professores, ela faz com que o professor, muitas vezes, não crie um vínculo com a escola, né, e também não é culpa só do professor também, mas é importante que tenha-se no PPP justamente esse norte para o professor poder seguir o trabalho na perspectiva da realidade do colégio, né. Acredito, não sei se respondi, professor, mas é mais ou menos nessa linha. Não, é muito bom, Claudinei, ouvir isso, porque é um mecanismo que fortalece a escola, de que cria vínculos significativos entre a equipe pedagógica, entre os docentes, professores e professoras, os estudantes, cria uma dinâmica a longo prazo. Então, a escola não fica fragmentada, não ficam despedaçados os anos, as séries, né, os anos, mas que há uma continuidade, há um processo em andamento contínuo. Isso é muito importante porque dá profundidade, vai à essência das questões que estão sendo tratadas na escola. Mas me chamou também a atenção, Johnny e Letícia, vocês como professoras, e sempre para nós, como professores, sempre bate uma crise, né? Nós sempre, como docentes, estamos em crise. Dizer, será que aquilo que nós estamos fazendo, será que os alunos se interessam? Será que os estudantes se interessam? Será que eles estão aprendendo? Será que as minhas aulas não são muito chatas? Será que a gente sempre tem um drama, né, de ser professor, porque gostaria que a gente desse sempre boas aulas, excelentes aulas, mas a gente sabe que não é tanto assim. Mas eu vi que, pelo depoimento de vocês, já no planejamento coletivo interdisciplinar, e vocês caracterizaram, vocês conceituaram, não, é a horta agroecológica comunitária, e é uma resultante de uma articulação com os movimentos sociais populares, né, do Comitê Solidariedade e Resistência, junto com a escola, com as famílias, junto com os estudantes. E aí, a composteira orgânica, eu vi que todo esse trabalho ele é garantido pela participação ativa dos estudantes e também dos professores. Mas a minha pergunta para vocês duas, se vocês puderem contribuir conosco, qual é que é o efeito, Johnny e Letícia, que isso dá dentro da sala de aula, na dinâmica do processo de ensino e aprendizagem? Como que isso se reflete no ânimo das turmas, no envolvimento com os conteúdos? Porque vocês falaram que dá para trabalhar conceito, faz experimentação, volta numa reflexão do conceito para uma ampliação da prática com as famílias, inclusive com a própria comunidade. Como que isso se reflete nas relações pedagógicas dentro da sala de aula? Como que fica o clima pedagógico, né, desses processos tão ricos que vocês demonstraram para nós? A gente percebe como os alunos realmente compreendem, porque muitas vezes tu tá lá falando, tu repete 3, 4 vezes uma mesma coisa
e para ele não faz sentido. Por que ele vai entender o que é um átomo se ele nem vê um átomo lá no cotidiano dele? Então, quando eu consigo mostrar para ele o porquê que é importante eu pintar a parte do biodigestor de preto, ou que seja um material preto, o que isso vai interferir lá no processo de fermentação, enfim, no resto do biodigestor, ele consegue assimilar o conceito. Só que, né, a gente tem que cumprir um conteúdo, a gente tem uma ementa para seguir. Então, eu não consigo fazer essas práticas diferenciadas para todos os conceitos que eu estou trabalhando. Então, a gente tem que ter esse meio termo, esse olhar um pouquinho centrado, né? Porque senão você fica só fazendo experimento e não dá tempo de fazer nada. Mas eles realmente, eles se empolgam muito mais quando eles conseguem compreender de uma forma prática o que a gente está trabalhando em sala de aula. E no Colégio do Campo a gente tem essa possibilidade maior, né? E muitas vezes aqui na cidade eu não consigo ter esse diálogo tão aprofundado com os alunos, eles não têm esse interesse, eles não conseguem levar para casa deles esses conceitos. Agora lá, quando eu falo, que tal que a gente faça um biodigestor e vocês levam esse biodigestor para casa? Nossa, eles topam, eles querem fazer isso. Então, eles têm esse olhar diferente para os conceitos também. A experimentação acho que faz toda a diferença, e o mais importante é eles estarem engajados, é eles fazerem parte disso, é eles coletarem, por exemplo, lá o resíduo da merenda e levarem eles até a composteira. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, a presença deles, né? Eles tomarem partido e fazerem, e eles são excelentes, os nossos alunos são excelentes nesse quesito, eles são muito bons. Que bom ouvir isso, Letícia e Johnny. É uma ressignificação das práticas pedagógicas em geral na escola, mas que se reflete dentro da sala de aula, no envolvimento, nos conteúdos significativos por parte dos estudantes, né, no envolvimento com os professores, no seu planejamento. Claro, talvez uma experiência que nós estamos fazendo em relação aos roteiros didáticos de agroecologia, a nossa proposição é que seja trimestral. Pensar uma atividade, uma ferramenta pedagógica desses processos de experimentação, no mínimo, talvez participar dentro do planejamento coletivo interdisciplinar com uma atividade que centralize, né, que sistematize todo o planejamento, no mínimo uma atividade por trimestre, o que já é bastante, porque dá tempo de pensar os conceitos, relacionar os conteúdos do currículo e aí engajar os estudantes, a equipe pedagógica, os docentes, nas práticas agroecológicas, culturais e também de outras dimensões que vocês estão desenvolvendo aí no Colégio Paulo Freire. Então, parabéns por esse trabalho, Claudinei. Extraordinário o trabalho de vocês, Johnny, Letícia, a participação dos estudantes, né, o Thiago, o Luiz Henrique, a Gabriele, né, que deram os seus depoimentos, e assim como tem também inúmeras outras formas, e outros dias a gente vai poder ampliar um pouquinho mais. E eu chamo, então, a Maria Laíra e a professora Rosane, para nós ficarmos aqui se for possível, Bruno, que é o nosso assessor técnico, que bom. Então, Maria Laíra, começando por você, faz um encerramento daquilo que você avalia como significativo dessa mesa que a gente fez hoje, que aprendizados nós levamos, e é um convite que eu faço a todos também, né, de que essa síntese final, que aprendizados ficam desse nosso encontro de hoje, que para mim, né, sem sombra de dúvida, é extremamente formativo, educativo, conteúdos, dinâmicas, experiências, referências, essa relação com a comunidade, com os estudantes, planejamento coletivo interdisciplinar, excelentes. Então, o que fica, Maria Laíra, de formativo para nós, na sua avaliação nesse nosso encontro de hoje, para nós ir encerrando daí, depois desse depoimento individual de cada um de vocês, que eu acho que é muito importante, eu gostaria de ouvir, que sirva também, né, de divulgação para tantas outras escolas que precisam passar por esse processo de movimento de transformação. Olha, Bonamigo, a sensação é de que realmente a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, né? E que muito tem a se fazer ainda pela escola do campo, pela educação do campo. É valioso demais fazer parte desse grupo de estudos, né, da Refocar, em parceria com a UniOeste. A gente só tem a agradecer essa parceria.
esse contato que a gente tem com as demais escolas do campo é maravilhoso. Como o Claudinei falou antes, a gente só tem a agradecer, né? Agradecer a Cecília, agradecer ao Bonamigo, agradecer a UniOeste, a Refocar, agradecer a Rosane também, que ela abraçou a causa junto comigo, porque até então é pouco tempo que eu estou na direção, 2019, por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? Porque a gente retornou mais ou menos para a escola em 2021, mas ela aceitou o convite, assim, sabe? E graças a ela, eu sempre digo que se não fosse ela, eu não teria saído do lugar, porque eu tinha vontade, eu sentia que precisava mudar, eu sabia que alguma coisa tinha que ser feita, mas eu não tinha experiência, eu não sabia como começar, né? Então, assim, eu agradeço do fundo do meu coração esse tempo que a Rosane esteve com a gente, porque eu aprendi muito. Eu achei que eu sabia bastante coisa, mas eu aprendi muito mais. E com certeza os professores todos aprenderam, os alunos aprenderam. Então, assim, se é válido esse encontro, ele é maravilhoso, porque além da gente perceber que a gente está fazendo pouquinho, mas a gente está avançando, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo com o dia a dia das outras escolas. E isso é maravilhoso. Então, assim, eu acredito que o pouco que a gente faz é muito para os nossos alunos, é muito para a nossa escola, né? E essa parceria, esse grupo que a gente formou, assim, é uma pena que outras escolas não participem, que pouca gente, né? São tantas escolas do campo e nem todas têm a oportunidade de participar desse grupo. Que bom se todas conseguissem participar. Eu acredito, assim, que é show de bola, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer cada um de vocês. E assim, o processo é longo, né? Nós temos ainda muita coisa para fazer, não podemos deixar a peteca cair. Nós temos que trabalhar, nós temos que inovar, nós temos que compartilhar, nós temos que trocar ideias, mas eu acredito que seja por aí, né? Nós vamos conseguir. Obrigado, Maria Elaine, obrigado. Rosane, você? Bom, eu diria que a Maria Elaine traduziu, acho muito bem assim isso, né? Esse aprender constante. E eu acredito que o processo ele nos dá essa condição, né? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer essas relações, né, com a prática e ver na prática e teorizar e avançar, só tende a enriquecer cada vez mais o nosso trabalho, né? E assim, né, não é muito longo, eu sei que com certeza muitas outras pessoas que talvez aí estão assistindo ou que fazem esse trabalho, né, da educação do campo, a minha experiência não é muito longa, mas quem está já há um tempo, né, na escola do campo sabe que esse trabalho ele é um trabalho de muitas mãos, né, que o trabalho que nós desenvolvemos, que a UniOeste traz, ela é uma síntese de todo um processo histórico de luta pela educação pública do campo de qualidade. Então, que a gente não perca isso de vista. Então, é importante, e uma coisa que sempre discutimos, e a Cecília sempre reforça muito isso, né? Que a gente faça esse movimento para que a política pública, ela realmente contemple cada vez mais a escola do campo. E a política pública, ela vai partir, né? Esse movimento, ele tem que partir dos sujeitos mais interessados, que somos nós. Então, quando a gente faz com que o aluno seja sujeito desse processo, a gente está dizendo para ele, está mostrando para ele a importância desse espaço que ele ocupa, que é o espaço da escola pública do campo. Então, que a gente possa cada vez mais avançar nesse sentido. Então, eu penso que quando a gente fala de um trabalho assim, é muito enriquecedor, é muito prazeroso, porque nós estamos teorizando, né? Nós estamos pensando, analisando, refletindo, e toda vez que a gente tem que fazer essa síntese, tem que fazer os relatórios, a gente vê o quanto nós fazemos, né? Parece que às vezes a gente não faz muita coisa lá no dia da escola, né? Mas, assim, quando a gente para pensar, para fazer essa síntese, essa reflexão, essa sistematização, né? A gente vê
como esse trabalho também, ele é grande, ele é significativo, né, a Marília falou, ele é pouco, mas ele é muito também, né, então tem esse jogo aí, e ele faz a diferença porque ele dá a identidade à escola, né, ele retoma a identidade da escola, ele faz com que a gente possa efetivamente falar em escola pública do campo, né, no campo. Então, eu acredito que, assim, é algo que faz parte da minha formação, né? Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse processo, de contar com pessoas que abraçam a causa também, né? Que a todo momento, quando a gente também precisa partilhar, refletir, nos acolhe. Então, esse trabalho, ele só se efetiva também por conta desse grupo, do coletivo, né? Então, eu acho que isso é importante, o trabalho coletivo. E a Escola do Campo, esse trabalho, ele nos dá isso, nos dá essa possibilidade. Então, eu acredito que todos deveriam passar, em algum momento, por experiências de trabalho coletivo, como a gente consegue fazer aí na Escola do Campo. Isso dá um horizonte e de muita esperança para todos nós, né? Eu acho que o Paulo Freire, ele falava muito bem nisso, né? Então, essa prática aí nos traduz muito bem tudo isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando e teorizando, né, sobre isso. Obrigado, Rosane. Johnny, e você? O que você diria? Eu diria que é um processo difícil, desafiador. Para quem chega do além, né, numa escola do campo, é um processo novo. Eu cheguei ano passado, eu encontrei um cenário totalmente diferente do que a gente tem nas outras escolas, mas aos poucos a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo e a gente vai compreendendo esse processo todo, como a Rosane estava falando, né? Não é só desenvolver uma prática, mas por que que você está desenvolvendo uma prática? Como você desenvolve uma prática? Eu acho que tanto eu como a Letícia que estava aqui, né, a gente está representando um pouquinho do que está acontecendo na escola. Mas existem muitos outros projetos que a gente poderia ficar horas e horas aqui comentando e se inspirando e inspirando outros projetos, né? Então, escutar as meninas comentando da Escola Bom Jesus, dá ideias, vamos fazer isso lá na escola também, por que que a gente deixou de fazer determinadas coisas, vamos voltar a fazer coisas diferentes. Então, a gente sempre quer fazer mais, às vezes a gente não consegue. Mas ter esses momentos de diálogo é um momento para a gente refletir algumas coisas que a gente pode estar fazendo novamente na escola. Seria isso. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar dialogando sobre o que a gente desenvolve no dia a dia. Obrigado, professora Johnny. Que bom, Letícia, você voltou, professora. Fala então você. Então, também quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui presente hoje. Também concordo ali com o que a Dione falou, né? A gente cai ali de paraquedas, praticamente, né? Como dizem. E aí a gente se assusta, a gente acha que é algo muito fora do comum, mas não é. Então, com a conversa aí com a equipe, né, aqui do Paulo Freire, a gente consegue já entender mais ou menos, né? E claro que a gente ainda tem muito a melhorar, muito a transformar. E é muito importante esses momentos de compartilhamento, porque a gente vai tendo ideias, né? Realmente a gente sai da caixinha, né? Mas com certeza foi um momento muito legal. Agradeço também novamente aí a oportunidade. Obrigado, Letícia. Claudinei, faz suas considerações, Claudinei. Ok, primeiramente, acho que é importante agradecer, né? Como eu disse, nós trabalhamos, é um coletivo, é um grupo, né? E é um coletivo que não é desse ano, são de todos os anos. Então, é importante agradecer a todos e todas as professoras que trabalharam no Colégio Paulo Freire, que contribuíram com esse processo, né? Agradecer as pedagogas, né? A Rosane está aí, a Ana Marielle, que está lá no colégio, outras pedagogas que passaram também o ano passado, o ano retrasado, e esse ano também tem a pedagoga Vanessa que está trabalhando lá. É importante agradecer aos alunos, né, porque os alunos são fundamentais ali, né, e aos pais e à comunidade, né, a PMF do colégio. Também é importante agradecer ao trabalho conjunto ali com a Escola Irmão Cirilo,
que também é fundamental, né? Até nós dizemos assim que é uma das únicas escolas que o município e o estado se dão bem, não tem conflitos, né? Então é importante agradecer a isso também, e é claro, né, agradecer a Refocar, né, agradecer a UniOeste, a professora Cecília, o professor Bonamigo aqui também, agradecer ao TFPR também, que está fazendo um trabalho ali, inclusive o Tiago, que fez o depoimento, hoje ele é um bolsista da UTFPR, e também agradecer ao Comitê de Resistência e Solidariedade, que nesses últimos anos, a partir da pandemia, também vem dando um apoio, um auxílio bem grande para o trabalho no colégio, né, principalmente a Horta. Então, é um trabalho coletivo, né? Nós precisamos desses apoios e ressaltar mesmo esse apoio fundamental, né, professor Bonamigo e professora Cecília, né, que até nós brincamos, é o pai e a mãe, né? Então, é fundamental esse apoio de vocês. E agradecer especialmente a professora Johnny, a professora Letícia e os alunos que participaram hoje aqui, né? Também a professora, a pedagoga Ana Marielle, que nos auxiliou também nos bastidores para que a gente estivesse hoje participando, né? E dizer assim que eu vi um relato de uma mãe, de uma mãe preta. Eu vi um relato dela dizendo que o filho dela era doutor em química, ele fez intercâmbio, está fazendo pós-doutorado, né? E ela disse que era um orgulho, era uma vitória, mas ela tinha medo. Ela falou que tinha medo, que tinha muito medo. Ela falou que tinha medo. É claro que ela fala isso num contexto de racismo, de preconceito, né? Mas ela disse que ela tinha medo. E nós também temos medos, nós também temos muitos medos, né? Na educação, nós passamos nesses últimos anos tendo muito medo e continuamos tendo alguns medos. E conseguimos chegar hoje aqui, realizar todo esse trabalho, porque mesmo com esses medos, nós estamos juntos, estamos de mãos dadas, estamos no coletivo, e estamos mantendo as esperanças. E precisamos juntos manter as esperanças para que possamos vencer os nossos medos. Então, deixar um abraço a todos, né, e um convite para visitar o Colégio Estadual do Campo Paulo Freire. Certamente, Claudinei. E também o Colégio Estadual Bom Jesus, né? Essas experiências podem ser trocadas, podem ser construídas, fortalecidas, multiplicadas, e é isso que nós queremos. Então, em nome da Refocar, em nome do GFEMP, que é o nosso grupo de pesquisa, da rede de formação de professores e professores, educadores e educadoras do campo, eu penso que eu tiraria aquilo que vocês, para mim, ficou assim muito forte, que vocês comentaram, de que é possível esperançar-se, é possível superar as dificuldades. O Claudinei falou, por último, nos medos. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Porque a educação do campo, a escola do campo, ela é construída coletivamente. Então, não é alguém que vai salvar a escola, não é uma atividade, um projeto extraordinário. Não, são ferramentas pedagógicas, são processos formativos. E vocês demonstraram hoje essas referências significativas, extremamente significativas, eu diria, na construção da modalidade, na efetivação verdadeira de uma escola do campo. Essa é a nossa luta, essa é a nossa pauta. Por isso, eu convido a todos que têm o nosso endereço, que participaram na nossa live, que passem isso adiante. Está ali no endereço do nosso grupo de pesquisa, tem as publicações, tem as sistematizações dessas diferentes trajetórias. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado por esses depoimentos, por essas ricas experiências e referências.
E certamente nós teremos outros a semana que vem, semana que vem, outros tempos, outros horários, outras temáticas, outras referências. E que a gente possa ir socializando esse trabalho de construção e de fortalecimento da educação do campo em nossas escolas. Então, muito obrigado, eu agradeço muito, um abraço e ficamos aí na expectativa, né, de transformar, multiplicar essas experiências. Muito obrigado a todos e todas que participaram.